Saúde a todos com a paz do Senhor. Essa paz maravilhosa que invade os nossos corações. Somos felizes por estar aqui nesta tarde com os irmãos, para juntos cultuarmos o nome do Senhor. Se eu fosse para casa agora, eu já estaria feliz, porque o Senhor já tem falado conosco neste lugar. Glória a Deus. Os irmãos estão abençoados por tudo que o Senhor já nos concedeu, irmão. Glória a Deus. Estou feliz, irmão. Mas como me foi incumbida a tarefa de também conversar um pouquinho com vocês, né? Sobre a palavra do Senhor. Eu quero dizer que realmente o Senhor tem nos despertado nessa tarde. Ainda estou emocionada por aquilo que o Senhor já tem falado. E eu quero apenas conversar com vocês um pouquinho sobre o mesmo tema que nós falamos ontem ali em Champigny, conforme combinado com o pastor Daniel, que nos fala sobre a chamada de Gideão. Apesar de que todos nós fomos chamados também pelo Senhor, né? De uma maneira ou de outra, todos nós fomos chamados. Vamos apenas juntos passar um pouquinho sobre a chamada de Gideão, né? Para o Senhor, creio, pode falar para alguns dos irmãos sobre essa história. Porque Gideão, né, filho de Joás, da tribo de Manassés, né, está ali em Juízes, no capítulo 6 e o versículo 11, nos fala dessa história da vida de Gideão em dias difíceis ali em Israel. Israel estava distanciado do Senhor, de Deus. E vocês sabem que quando alguém se distancia de Deus, tudo fica mais difícil. E ali o povo estava enfrentando uma situação difícil. Eles estavam sob o jugo dos midianitas. E ali eles eram grandemente perseguidos. Eles plantavam o seu alimento e os midianitas vinham e saqueavam tudo. E foi aonde Deus encontrou Gideão. O anjo do Senhor veio ali a Gideão quando ele estava malhando ali o trigo no lagar, né? Eu comentei ontem, o lagar é um lugar onde se trabalha as uvas, mas ele estava ali como que escondido. Mas eu até comentei ontem também, foi uma estratégia que Deus, eu creio, deu a ele. Ele foi para lá cuidar da sua colheita para que os midianitas não viessem e tudo roubassem. E ali Deus encontrou aquele homem, né? E ali o Senhor falou com ele, né? Falou com ele de uma maneira extraordinária, né? Ali já está escrito, né, na tela, que o anjo do Senhor veio e se assentou e falou ali com Gideão. E logo a seguir, né, está escrito que o Senhor falou com Gideão, né? No versículo seguinte, normalmente, o Senhor apareceu a ele e lhe disse o quê? O que ele disse? Valoroso. Ele estava, né? Eu entendi assim. Muitos dizem, Gideão era... Não, Gideão não era covarde. Eu entendi assim, que Gideão teve uma estratégia, né? Porque se assim fosse, o Senhor não tinha dito varão valoroso, né? Varão valoroso. E ali ele estava. E o Senhor chamou a Gideão. E ele foi logo dando as suas desculpas. Muitas vezes Deus nos chama para uma tarefa na sua obra, né? Em socorrer as vidas necessitadas, em ajudar, mesmo que seja a fazer uma vassoura e varrer a casa do Senhor. E muitas vezes nós temos o quê? Desculpas. E foi o que Gideão fez naquele dia. Ele foi dando desculpas. Senhor, se tu és comigo, se tu és conosco, não teria nos acontecido as coisas que acontecem, não é? Tanto sofrimento que o povo estava fazendo ali, estava passando. Ele diz, ele comenta, até as maravilhas que nós ouvimos falar de ti. Cadê? Nós estamos em sofrimento, em perseguição, num jugo terrível, não é? Mas o anjo nem sequer deu atenção.
Ele respondeu alguma coisa? Não. Ele apenas reafirmou no versículo seguinte o que ele veio fazer ali. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: vai nesta tua força. Eu não vim aqui perguntar se vocês estão sofrendo. Eu não vim aqui perguntar se você já ouviu falar das minhas grandezas. Não, ele disse: vai nesta tua força e farás o quê? Livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Quando o Senhor nos manda, Ele se responsabiliza. Ele não pergunta o que você está passando. Ele não pergunta se você é importante. Ele não pergunta se você é rico. Não, Ele te manda. Não te mandei eu. O que você está fazendo aí parado? O que você está fazendo aí de braços cruzados? Como a história que o povo fala lá fora. Estou fraco, estou fraco. Não, a nossa força, a tua força vem do Senhor. Aleluias. Então o Senhor lhe disse. Então o Senhor olhou para ele e disse, de novo, vai desta tua força. Não te enviei eu? E justamente como o irmão já tinha colocado, no versículo seguinte, ele mais uma vez disse, ah, Senhor meu, como livrarei Israel? Ele disse que era de uma família pobre, né? As desculpas dele. E ele era o menor ainda da casa, imagina. Está aqui nem a história dos gafanhotos, não é? Mas não é na condição do homem. Não é na tua força, como eu já disse, não é na tua condição. É o Senhor. Aleluia. Dele vem a força, aleluias. E como eu falei também ontem, tudo podemos, você tudo pode naquele que te fortalece. Amém. E logo a seguir ele se apressa. Ah, Senhor, tu me chamasse mesmo? Fica aí, eu vou buscar um presente para ti. E ele foi, preparou, pegou o cabrito, e ele preparou o cabrito, não é? Como no costume antigo, para oferecer sacrifício ao Senhor. E ele trouxe os bolos, o pão asmo, e ele trouxe também a carne guisada preparada, não é? Com caldo ao lado, numa vasilha, tudo. E ele chegou e ofereceu ali ao anjo. E o que foi que ele disse? O que foi que ele respondeu? Coloca tudo em cima da rocha, da pedra. Coloca lá. Não é? E o que foi que ele falou? Você coloca tudo lá, pega aquele caldo, eu me lembrei da história de Elias, né? Pega aquele caldo e derrama por cima do teu sacrifício, da tua oferta. E o que o anjo fez? Ele apenas, o cajado que ele tinha, ele tocou lá. Da rocha subiu o fogo. Subiu uma chama que consumiu completamente a oferta dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Glória ao nome de Jesus. Sinal de que o Senhor tinha se agradado. Aleluia. E nós temos nos lembrado de ofertar algo para o Senhor? O Senhor muitas vezes não precisa de dinheiro, mas a obra precisa. O Senhor, muitas vezes, não precisa de uma oferta, uma cadeira, um móvel, um som, alguma coisa. Mas a obra precisa. E se o que nós fazemos ao terceiro, a um irmão, não é? A um semelhante, é como fazer para ele? Imagina quando nós fazemos a obra do Senhor. Imagina como Deus nos agrada. E principalmente, ontem eu comentei, nossa vida diante do Senhor. Ofertar a nossa vida, o dia a dia, espírito, alma e corpo, na presença do Senhor. Aleluias! Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Glórias ao seu nome. E na continuação, ele ainda fez uma prova. E ele disse, Senhor, me perdoa. Mas se realmente tu queres que eu vá libertar o povo de Israel dos midianitas, então eu quero fazer mais uma prova. E foi aquela do veio. Ele pegou aquele turma de lã, né, aquele veio,
todo mundo aqui conhece, e ele botou lá no orvalho da noite. E ele pediu que, quando fosse a noite, ele ficasse encharcado do orvalho e a terra todinha ao redor ficasse seca. E Deus não fez? Fez. Quando foi depois, ele disse, Senhor, faz o avesso, faz o contrário. Mas, de novo, sim, agora eu quero a terra toda molhada e o velho sequinho. E o Senhor fez? Fez. Podemos ter essa confiança de que quando o Senhor te chamar, e Ele já deve ter te chamado, e você está achando difícil, Senhor, eu não vou poder, eu não vou conseguir, prova o seu Senhor, e Ele vai estar ali com você, aleluia, glória a Deus, porque pelo menos comigo Ele tem tido muita paciência, até dura, mas o Senhor tem sido conosco, glória a Deus. Como a irmã falou, a imensa misericórdia do Senhor tem estado conosco, porque se Ele não estivesse, nós já teríamos sido consumidos vivos, mas o Senhor é contigo, aleluia, e nós temos continuado. Quando nós não podemos caminhar, Ele nos conduz em seus braços. Glória ao nome do Senhor. E, encurtando, Gideão convocou o povo. E o povo veio. E os midianitas também acamparam-se lá. Diz que os camelos eram como se fosse areia na beira da praia. Eram muitos. Mas mesmo assim ele conseguiu um bom número. Quem lembra quantos? 32 mil. 32 mil. No capítulo 7, no primeiro versículo, diz que Jeroboão, que é Gideão, se levantou de madrugada. Está ali, todo mundo está vendo. E todo o povo que com ele havia se acamparam. Não é? E lá estava também o exército dos midianitas. E Deus deu a ele mais uma prova. E ele saiu dali. Deus mandou ele ir lá onde estava o acampamento. E ele se aproximou e ele já chegando lá, viu que estavam os sentinelas. E tinham 2 sentinelas. 2 sentinelas. E eles estavam ali conversando. Um contando o sonho ao outro. Nem falei da redução dos 300, né? Foi. A hora está passando, né? Deus fez prova. Deus tinha 32 mil. Mas o Senhor disse para ele assim: se você vai com 32 mil, eles podem depois achar, porque nós éramos fortes e muitos, não é? Mas o Senhor mandou eles descer as águas. E lá, vou fazer bem rápido. E lá, o que fez? O Senhor disse a ele: aquele que chegar e meter logo a boca, né, dentro da água, né, esse aí não vigia, não presta atenção. Mas aquele que chegar lá, for beber a água, pegar assim com a mão, olhando, vigiando, um bom soldado, e levar assim a boca, aí esses vão servir. Aleluia. Primeiro ele convocou, perguntou: covardes e medrosos que estão aqui, estão com medo, estão tremendo. Aí, vamos embora para casa, vamos embora para casa, vamos embora para casa. Foi-se embora 22, ficou 10. E agora esses que foram às águas, ainda tinha 10. Só ficou 300. Fortes, valentes, valorosos, verdadeiros, em vigilância. Não podemos viver de qualquer maneira. O servo de Deus tem que ter exemplo e postura. Postura. Fazer a diferença diante dos homens, diante do mundo. Os homens estão olhando para a gente, olha. Muitas pessoas dizem, conheci um pregador que ele dizia: sirva ao Senhor com sobriedade, com verdade. Porque o homem não lê a Bíblia, mas ele lê a sua vida. Ele vê o seu passar, ele vê o seu falar, ele vê o seu procedimento. Então é a nossa vida. E ali, voltando para lá, né? E o que aconteceu? Ficaram 300 diante de Gideão. E com esses 300, ele foi lá, né, para
a peleja. E agora, como é que eles iam vencer com 300? Agora sim, só o Senhor. Agora eles tinham confiança de que Deus lhe daria a vitória. Não seria pela sua própria força, mas era o Senhor que faz, o Senhor da guerra. E lá Deus deu uma estratégia para Gideão. Que estratégia foi essa? Ele dividiu o grupo em 3 grupos de 100. E ele deu nas mãos dele o quê? Trombetas. E deu também o quê? Um cântaro. Quem lembra? Vocês estão em dúvida? É que eu não queria demorar mais. Aleluia. 7:19. No versículo 13, tem bem rápido, né? Ouvindo o homem, quando ele lá com o sentinela, deixa eu voltar lá para o sentinela, rapidinho. Chegando no sentinela, ele ouviu um homem contando o seu sonho ao seu companheiro. E ele dizia: eu tive um sonho, um pão de cevada torrado rodava o arraial dos midianitas. E deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu. E se virou de cima para baixo e ficou assim estendida. Isto foi lá, Gideão foi lá, não é, como disse, com o seu moço, escutar, não é, vigiar, olhar as coisas lá, no arraial dos midianitas. Respondeu o seu companheiro, outro sentinela: isso não é outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem de israelita. Deus entregou nas mãos de um dos midianitas e o lá ao todo este arraial. Não é? Deus entregou na mão dos midianitas todo este arraial. Então ali deu a última prova a Gideão de que ele estava com ele. Eram poucos, só era 300, mas agora ia depender do Senhor e da obediência de Gideão. A obediência de Gideão, que desde o começo, quando ele chamou a Gideão, ele deu a primeira tarefa muito difícil. Ele mandou ele ir destruir o altar de Baal. Foi a primeira coisa. Primeira missão, já ia passando para dessa. Quando ele chamou a Gideão e ele ofertou tudinho ali ao Senhor, e o Senhor disse: a primeira missão, você vai destruir o altar de Baal. E ele foi, destruiu tudo o altar de Baal. E o povo correu, queria matar Gideão. E o pai de Gideão se levantou e disse: ele não é Deus? Ele não é grande? Vocês vão contender contra ele, vai defender ele? Para que precisa, né, Deus? Ele é que tem que defender o seu povo. Então, se ele é Deus, ele vai vir destruir a Gideão. E isso não aconteceu. Gideão, desde o começo, mostrou a diferença. E agora ali, com aqueles poucos que estavam com ele ia fazer a diferença e expulsar os midianitas, tirar aquele tormento em que o povo de Israel estava vivendo. Louvado seja Deus. Não esqueçamos de fazer a diferença nesta terra, em o nome de Jesus. E ali ele fez como, né? Ouvindo Gideão a narração deste sonho, no 15, né? E adorou, quando ele viu essa narração, a confirmação de Deus, de que até os seus inimigos sabiam que Deus estava com ele. Diz aqui a palavra que ele adorou. Louvado seja Deus, aleluia. Não vamos esquecer, o Senhor tem dado inúmeras provas de que é contigo. Tem confirmado a sua chamada a cada dia. Há muitas chamadas, mas todas elas são pelo Senhor. E elas são úteis para o teu futuro. São úteis. O Senhor cada dia vai nos ensinando e vai nos usando. Cada um chega com o seu dom. A palavra diz: quando nos reunimos, não é? Cada um traz a sua parte, a sua colaboração, como aqui hoje. Então, deixe-se usar pelo Senhor. Não se preocupe. Ele te dá a força, Ele te dá a graça, Ele te renova a cada dia. Ele é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias.
deu-lhes a cada um na sua mão o quê? Trombetas, cântaros vazios, contendo tochas acesas. Olha a estratégia, gente. Aqueles homens ao redor do arraial dos midianitas. E o que aconteceu? No versículo, ele disse, olha para mim, né? O que eu fizer com os meus, vocês fazem também. No 18, o que diz? Tocando eu e todos que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor do arraial. Aleluias. E gritai, glória ao nome do Senhor, pelo Senhor e por Gideão. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. O 18 disse, pelo Senhor e por Gideão. O 19 disse, chegaram Gideão e os 100, que com ele iam na extremidade do arraial, no princípio da vigília. Imagina, irmão, meia-noite. Os outros já cansados, né? Só estava o sentinela acordado. E com medo, eles mesmos disseram, estavam todos com medo. Né? Já tinham tido até sonho. E de repente, irmão, todos aqueles 300 trocaram aquela buzina. Aí quebraram o cântaro. Olha o barulho, o cântaro quebrando. Louvado seja Deus. E a tocha acendendo ao mesmo tempo. Aleluias, glória a Deus. O que eles imaginaram, aquela trombeta, ali vem um alerta, nem imaginaram quantos vinham, a pensar até que eram milhares e milhares de homens ao redor. O Senhor deu o temor, aleluias, glória a Deus. E aquele povo acordou ali apavorado, no 21, no versículo 21. Enquanto permanecia cada um no seu lugar, ao redor do arraial dos midianitas. Glória a Deus! Eles não precisaram nem levantar a espada, porque o Senhor foi com eles. Como noutra passagem bíblica, nesta peleja não tereis que pelejar. Você está com medo? Está difícil? O desafio que tem à sua frente? Não tenhas medo. Porque o Senhor, Ele é contigo. Só obedeça. Diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor vai ser contigo. O Senhor será contigo por onde quer que andares. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo, Deus deu um temor tão grande. Aquele povo se levantou desesperado. E ali se mataram uns aos outros. O que sobrou saiu fugindo. E o povo pôde ir atrás e destruir. Vencendo, saindo daquela tristeza, daquela escravidão, daquele sofrimento. E ali Gideão, o mais humilde da sua casa, sendo a sua tribo a menor, mesmo assim Deus usou para libertar Israel daquele jugo terrível. Que possamos nós também, mesmo que sejamos o menor, mesmo que sejamos, o Senhor quer te usar. Quer usar cada um de nós. Quer fazer maravilhas na nossa vida. E não só na nossa vida. Dê lugar para que Ele possa também te usar para abençoar muitos. Como eu gosto de usar e dizer, como instrumento de bênçãos em suas santas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos abençoe. Continuemos em o nome de Jesus, na sua presença, crendo que maior é o que está com você, maior é o que está conosco, do que aqueles lá fora que se levantam contra nós. Firme, irmãos, nesta jornada, ao lado do seu dirigente, ao lado do seu pastor, ao lado da sua pastora, porque o Senhor tem se agradado, e maiores coisas vereis em o nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, querida igreja. Muito obrigada.
Em nome do Senhor. E não esqueçam de continuar a orar por mim, né? Em nome de Jesus. Estou fora de casa desde o dia 25 de abril. Né? Fui ao Canadá. Deus me concedeu essa vitória, este visto. Um milagre de Deus, não tinha chance. Viúva, sem salário, velha, brasileira. E eles me deram visto. Ora, Daramanaxéria, com múltiplas entradas, até o vencimento do meu passaporte. E ali pude ver meu filho, minhas netinhas. A saudade era muito grande. E depois já fui ali, passei uns dias com a Márcia, na Espanha. E em nome de Jesus, sexta-feira estarei voltando. Temos muito o que fazer ali. Continue orando por nós. Nós oramos por vocês. Amém? Deus os abençoe em continuação.